Graça e paz da parte de Deus, o nosso Senhor. Aqui estou com gotas bíblicas. Eu te convido para meditar na palavra de Deus nessa tarde. Mateus capítulo 27, versículo 3. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Meu irmão, minha irmã, você que tem sido alcançado nessa tarde por meio desta mensagem, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero falar ao coração, ao seu coração, a este coração que está sendo afligido, a você que tem sido atormentado, porque você sente que pecou, você sente que traiu, você sente que entristeceu o coração de Deus. Você entristeceu a sua família. Você pecou severamente contra todos e agora você se sente envergonhado em meio à sociedade. Eu quero te dizer e te afirmar por meio desta palavra: ainda existe solução. Ainda existe uma saída. E a saída está no Senhor, no perdão do Senhor que está nos céus. Nós vemos aqui que Judas, ao entender que Jesus havia sido condenado à morte de cruz, ele se arrepende e ele procura pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, pelos homens dos quais anteriormente ele havia negociado para entregar Jesus a eles por 30 moedas de prata. Judas procura por aqueles homens e, por certo, na intenção de desfazer o negócio. Mas agora era tarde, porque quando Judas faz isto, aqueles homens dão-lhes as costas a ele. Aqueles homens não se importaram nem um pouco com o que estava acontecendo naquele momento. Pelo contrário, ao certo, estavam se alegrando, porque era isto o objetivo de todos eles. E ali, Judas, percebendo que não tinha mais jeito, que não havia solução, não havia como voltar atrás no que ele havia feito, ele vai saindo dali e ele atira no templo as 30 moedas de prata e ele vai se enforcar. Primeiro, se você pecou contra Deus, se você pecou contra o Pai, contra a sua família, contra a sociedade, você precisa do perdão do Senhor. Primeiro você precisa reconhecer o seu erro. A princípio, Judas reconheceu. Ele viu o tamanho do seu erro. Segundo, para alcançar o perdão de Deus, você precisa perdoar primeiro a si próprio. Porque somente perdoando a si próprio, você vai alcançar o perdão do Senhor. Terceiro, não tente mudar aquilo que você já fez.
Não tente rebobinar a fita, porque isso não vai resolver nada. Judas tentou rebobinar a fita. Judas tentou consertar, mas já era tarde demais. Não perca tempo com isso. Tem pecados que nós cometemos que não adianta voltar atrás, não tem como voltar atrás mais. Agora é seguir em frente. Mas seguir em frente com qualidade de vida, não carregando um peso de culpa nas costas. E quando Judas, ele reconhece que havia pecado, e ele confessa o seu pecado àqueles homens, e ele percebe que já não tinha mais jeito, ele lança as moedas ali no interior do templo, ele comete um grande erro também. Um erro em cima de outro. Porque era no templo que estava a cura, era no templo que estava a solução. Não adianta deixar no templo o motivo, o porquê que você cometeu o pecado. Não. Isso não vai resolver ou vai solucionar nada. Judas queria era abrir mão daquelas moedas. Ele já não queria mais aquelas moedas para si. Ele não queria carregar aquelas moedas no seu bolso. Ele não desejava mais, não tinha prazer em gastar aquele dinheiro. E ao lançá-la no templo, não resolveu nada. E é no templo, meu irmão, minha irmã, que nós encontramos a solução para os nossos problemas. É no interior do templo que nós devemos entrar. Era no interior do templo que Judas precisava ter entrado. É diante do altar de Deus que precisamos nos colocar e nos redimir diante de Deus e buscar no Senhor o perdão para todos os nossos pecados. A solução está no templo. A solução está no altar, está diante de nós. Então, você não vá carregar este fardo de culpa, e também não vá recorrer a uma solução errada que vai te trazer uma consequência muito pior. Mas recorra ao templo, recorra ao altar, recorra àquele que tem o poder de perdoar todos os teus pecados. E seja livre de todo e qualquer fardo de culpa, mas não faça como Judas. Não escolha, mas escolha o perdão. O perdão no Senhor. Uma boa tarde.